Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um webinar do Embarcados. E hoje nós trazemos aí um assunto muito interessante, que é o projeto aí de uma fonte chaveada para aplicação em IoT. Então, hoje nós temos aí um convidado especial, Gustavo Hortense. Vai ser bacana que ele com a gente aqui, compartilhando toda a bagagem dele aí. Vamos lá, a galera já entrou aí, já tem bastante gente na sala. E só para ter uma ideia que vocês estão ouvindo bem, eu, né? Se vocês puderem dizer, né, se estão me ouvindo, e aproveita e já coloca também a cidade, estado que você está assistindo, que isso é bacana aí para a gente interagir, beleza? Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Então o webinar vai ser bem interessante. Eu já tive a oportunidade de ver os slides aí que o Gustavo fez, então fiquem aí, aproveitem para tirar as dúvidas com ele, que o Gustavo tem uma boa bagagem aí para compartilhar com a gente. Aí, legal. Alto e claro 100%, isso aí, pessoal. Obrigado, participação de todos aí. Lembrando aí que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, a gente vai selecionando. Caso a pergunta já esteja relacionada com o que o Gustavo esteja falando, eu já tento interromper ele. Ou, se não, a gente vai deixando para o final e vai respondendo na medida do possível. Beleza? Então vamos lá, vamos agradecer aqui o patrocinador do webinar, a Mouse Electronics. Tá? Então vou só me ligar minha câmera aqui para vocês me verem. Então a Mouse está patrocinando aí uma sequência de webinars do Embarcados, onde a gente consegue trazer esses profissionais aí do mercado para compartilhar conhecimentos. Então a gente já tem uma série de webinars gravados, tá? Então vocês podem assistir, caso você não tenha assistido os webinars anteriores. Esse é o 7º do ano aí com patrocínio da Mouser, e a gente está aí nessa sequência, então tá bem bacana, tem bastante conteúdo aí compartilhado por profissionais da área aí, bem relevante, tá? E fiquem atentos. Caso você também queira sugerir um assunto, fica à vontade para entrar em contato com a gente, tá? Esse assunto, por exemplo, de fonte chaveada, é um assunto que a gente estava sempre tentando trazer, e o Gustavo é um profissional aí que tem experiência nessa área, a gente alinhou aí com ele para ele compartilhar com a gente, então foi muito bacana. Então fiquem à vontade aí para sugerir, a gente está, na medida do possível, vai encaixando aí os assuntos, beleza? Então vamos lá, vou chamar o Gustavo aqui para a sala. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Fabião. Boa noite, Gustavo. Pessoal. Tudo bem? Boa noite. Então, a gente já vou agradecer aqui para você, Gustavo. A gente estava esperando aí o seu webinar, então deu certo aí para a gente fazer agora em julho, então agradeço bastante aí. Você foi um dos caras que lá atrás a gente fez um dos primeiros webcasts, né? Webinars. Você fez um de placas de circuito impresso, então agora a gente está nessa nova plataforma e a gente agradece bastante aí pela sua presença. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade de estar divulgando um pouquinho do conhecimento adquirido ao longo da carreira profissional aí, hoje em dia muito mais ainda como hobby, né, como passatempo, desestresse para mim, né, e enfim, aproveitar, tentar estimular as pessoas aí que façam isso, né? Aproveite as oportunidades de divulgar o conhecimento, por mais que você ache que seja um conhecimento de alguma coisa que para você é simples, trivial, para muitos outros pode não ser trivial. É difícil a gente conseguir reservar um tempo para conseguir escrever, formatar, preparar o PowerPoint, preparar toda a documentação, né? Obviamente para atender a expectativa do pessoal, mas enfim, dediquem um tempo, né? Todo mundo, eu acredito que todo mundo trabalha, uns têm filhos, outros não têm, mas assim, é importante isso, tá? É importante a gente conseguir divulgar esse conhecimento e ajudar os demais colegas, amigos, parceiros de desenvolvimento aqui no Brasil e, por que não, até fora do Brasil, né? Então, é isso aí. Obrigado pela oportunidade. Eu vou tentar passar de uma forma geral pelo tema de fonte chaveada. Essa fonte foi uma ideia que surgiu também em cima de um outro projeto open source, né, do pessoal da comunidade do LHC, do Hackerspace de Campinas, Laboratório Hacker de Campinas. E aí, em cima disso, tinha essa necessidade de uma fonte pequena e que acomodasse a plataforma lá, Node LHC, né?
e para poder alimentar a placa com módulo Wi-Fi, o SP8266 e alguns outros periféricos. E com isso surgiram diversas outras demandas, pessoal pedindo variações e tal, então foi daí que surgiu a fonte. Então a ideia aqui agora é passar geral, acho que podemos começar, né? Eu vou ficar aqui no fundo, mas bacana, só incentivo o pessoal a fazer perguntas para você. Lembrando que geralmente a gente deixa a fonte para o final, né? Nem a fonte não é o principal. Mas isso aí, eu vou ficar aqui nos bastidores e aí qualquer coisa a gente vai te dando auxílio, beleza? Legal, obrigado. Valeu. Bora lá. Muito bem, né? Então, falar um pouquinho de mim, né? Quem que sou eu, né? Quem é Gustavo Oitens? Então, eu fui graduado em Engenharia Elétrica, Eletrônica e Controle e Automação na Unifei, a turma 113, né? A turma Nômades, em dezembro de 2002. Logo na sequência, já engatei no mestrado na Unicamp, também na Engenharia Elétrica, e numa área de eletrônica de potência com fontes chaveadas, né? Com o professor Pomilho. E aí, logo na sequência, eu também tive a oportunidade de fazer um treinamento de Black Belt, né, na empresa que eu trabalhava na época, na Whirlpool. E desde moleque sempre fui fanático por eletrônica, por projeto enfim, por coisas que tinham eletrônica, que tinham bateria, qualquer coisa que mexesse, fizesse, tivesse luz, fizesse algo diferente, né? Então, como eu disse, eu participo aí da comunidade do LHC, né, do Laboratório Hacker de Campinas. Existem outros hackerspaces no Brasil, né, existe uma comunidade bem ativa de hackerspaces no Brasil, não só em Campinas, não só no estado de São Paulo, mas em Salvador existe, em Minas Gerais existe, no Sul, enfim. Comunidade open source, né, de hardware. Bom, eu tenho trabalhado bastante com a área de desenvolvimento, tenho 14 anos aí de bagagem de desenvolvimento de produtos de eletrônica. Passei pela Multibras, que é a Brastemp Consul, né, trabalhando com desenvolvimento de placas eletrônicas para os eletrodomésticos, né, que a Brastemp Consul fabricava. Depois para a Whirlpool, ainda, né, como engenheiro de hardware. Aí depois da Whirlpool eu fui para a Elsys, trabalhar na área de receptor de satélite. E aí depois da Elsys eu passei para a Itron, também trabalhando com desenvolvimento de produto, trabalhando com um sistema de medição centralizada, com fontes, com circuito de radiofrequência, medição de diversas coisas, né, problemas de qualidade, problemas de testes de vida acelerada de placas eletrônicas. E aí depois eu mudei para a Electro, né, que é uma distribuidora. Hoje eu trabalho não mais como engenheiro de hardware, mas como engenheiro de automação. E por mais que seja uma função que eu trabalho mais em alto nível, né, eu ainda assim consigo utilizar boa parte da bagagem de desenvolvimento de produto, principalmente quando a gente vai fazer a homologação de novos equipamentos, novos produtos ou novas tecnologias, né, que ainda estão em desenvolvimento. A gente consegue dar um bom suporte para o pessoal, para os fornecedores, né, dos equipamentos, né. Então, como eu disse, fanático por eletrônica, então eu tenho essa foto, a primeira foto aí é aqui em casa. Estava desenvolvendo uma fonte chaveada, se não me engano, aí era uma fonte de 5 volts por 7 amperes e meio, era um projeto específico que foi encomendado para uma startup aqui do estado de São Paulo, São José dos Campos, né, um projeto muito legal. Aí a foto do meio é participando de um evento, um roadshow. Então, e aí a foto à direita também é um layout que eu estava desenvolvendo também de uma outra fonte, também para um projeto específico. Então, assim, eu estou sempre envolvido com desenvolvimento de projetos nas horas extras, adoro isso. Faço por hobby, faço como um extra, adoro divulgar conhecimento, consumo bastante material da rede e com isso eu quero também poder ajudar a distribuir um pouco desse conhecimento que eu adquiri ao longo desses anos de desenvolvimento, né?
Bom, aí falando um pouquinho de fonte de alimentação, né, vamos entrar mais no tema, né, acho que vem algumas perguntas, né, para que a gente precisa de uma fonte de alimentação, né, quais tipos de fonte de alimentação existem, qual que é a complexidade do projeto da fonte envolvida, o tamanho é relevante, a potência está em qual faixa, né, da potência de saída, quantas saídas eu vou precisar, existem necessidades específicas da aplicação para a qual eu estou utilizando a fonte, vou precisar fazer algum teste de compatibilidade eletromagnética, existem certificações específicas para o lado médico, para o lado de eletrodomésticos ou para o lado de industrial, enfim, quais são as necessidades específicas que a aplicação me traz para o desenvolvimento do projeto, né? Que tipo de alimentação a gente vai ter, ou seja, eu vou ter uma alimentação CA, uma alimentação CC, essa alimentação CA vai ser o padrão de 85 a 260, ela vai ter 300, ela vai ter 400, ela tem picos, monofásico, bifásico, trifásico, tem perda de nêutron, não perda de nêutron, enfim. Todas essas informações a gente sempre precisa para poder fazer um projeto. Então, assim, perguntas dentro do mundo da engenharia, dentro do mundo de projetos, elas são muito bem-vindas. A gente tem que fazer muitas perguntas para que a gente consiga respondê-las e ter um projeto de qualidade, né? E entregar o melhor possível. Então, fontes de alimentação, né? Vou dar uma pincelada aqui em 3 básicas aqui, né? Nas 3 mais comuns. Então, tem a fonte linear, que é aquela tradicional, com transformador grande, pesada, né? Aí temos a fonte capacitiva, baseada na queda de tensão em cima de um elemento capacitivo, podendo ser também elemento resistivo, mas a gente tem um problema de dissipação em cima do componente principal. E aí a chaveada, né, que são técnicas mais novas, né, não tão novas, mas mais novas do que o sistema linear. Então, assim, quando a gente compara as 3, né, a fonte linear é uma fonte pesada, né, ao passo que tanto a fonte capacitiva quanto a fonte chaveada, elas são mais leves, né, então, assim, do ponto de vista de peso, né, massa, né, em termos de potência, a gente consegue navegar numa fonte linear até uma potência média, consegue até dar uma excursionada, né, numa potência mais alta, mas tem outros pontos que começam a complicar ela, né. Então, por uma fonte capacitiva, eu já não consigo chegar em potência média, potência baixa. Eu estou falando em termos de corrente, eu estou falando aí de 30, 40 miliamperes, num projeto bem especificado, assim, bem refinado, 45 miliamperes eu consigo tirar de uma fonte capacitiva, né? Então, a corrente realmente é muito baixa, né? Por exemplo, eu já não conseguiria tocar um projeto com um dispositivo Wi-Fi, por exemplo, que chega aí na ordem da corrente dos 200 miliamperes, né? E a fonte chaveada eu já consigo chegar em potências altas, né? Eu consigo chegar em 5 kW, 10 kW, né? Inversores de frequência para painel solar, por exemplo, você tem 6, 7, 8, 10 kW, né? Um conversor. Falando de eficiência linear, eu tenho uma baixa eficiência, muito baixa eficiência, podendo chegar a ter a metade da eficiência de uma fonte chaveada, por exemplo. A fonte capacitiva também tem uma baixa eficiência, né? Ela tem perdas muito grandes em dissipação, né? E já uma fonte chaveada eu consigo ter eficiências altas. Obviamente tem a ver com o custo do quanto eu quero chegar à eficiência. Então, existem diversos tipos de topologias e conversores e chaveadores, componentes em si, que eu consigo tirar eficiências próximo de 90%, 96%, tá, de uma fonte chaveada. Em termos de ruído, né, a fonte linear ela gera baixíssimo ruído, ela praticamente não tem ruído. Por isso que é um sistema de fonte, né, uma topologia de fonte muito utilizada para o pessoal que trabalha com rádio amador e para o pessoal que trabalha com áudio, né, porque não tem ruído, né. A fonte capacitiva também possui baixo ruído, né, e já a fonte chaveada, ela, por trabalhar com chaveamento em alta frequência, ela
ela gera bastante ruído, né? Então você acaba tendo uma necessidade de filtros, adicionar filtros para que você reduza essa emissão de ruídos, né? A propagação de ruídos ao longo da periferia do seu circuito. O custo, né? Falando um pouquinho de custo. A fonte linear possui um custo mediano, né? A capacitiva já tem um custo mais baixo. Então, para circuitos que você tem uma necessidade de baixa potência, você tem um custo mais baixo, porém, hoje em dia, dado as situações que nós estamos vivendo de redes de distribuição de energia, que a gente cada vez mais possui elementos chaveadores, cada vez mais você sai de uma rede de distribuição puramente senoidal, 60 Hz, você tem muito harmônico, você começa a ter problemas na fonte capacitiva que você tem que agregar componentes de mais alto valor, e com isso o custo já passa a não ser tão baixo, né? E aí você começa a ter, inclusive, diversas aplicações onde uma fonte chaveada passa a ser vantajosa em relação à fonte capacitiva, podendo ser até mais barato do que uma fonte capacitiva, dado ao cenário atual, né? E então, para uma fonte chaveada, ela é um custo médio para alto, obviamente depende do nível de potência, depende da eficiência que você quer e da redução que você quer fazer também em termos de massa e em termos de área do teu projeto. Em termos de dissipação de calor, né, a fonte linear possui uma dissipação alta, ela é baseada em queda de tensão em cima de um elemento, seja de um transistor ou seja em cima de um regulador de tensão. Então, esse elemento ele vai dissipar calor, né? A fonte capacitiva vai também ter uma dissipação de calor, principalmente quando a carga não estiver em utilização. Pois aquela corrente que eu falei lá, que que define a potência da fonte, a corrente sempre vai estar fluindo. Então, se você tiver carga na saída da fonte, a potência estará sendo drenada pela própria carga. Se você não tiver carga, toda aquela corrente, toda aquela potência vai ser dissipada pelo elemento regulador, que normalmente utiliza-se um Zener de potência, justamente por conta da dissipação de calor nele. Para as fontes chaveadas, a dissipação de calor já é mais baixa, né, pelo fato de a gente estar trabalhando com chaveamento. Para a complexidade de projeto, né, a fonte linear possui um projeto mais simples, né? A gente tem basicamente um transformador, que reduz a tensão, o circuito retificador e filtro, né, o filtro capacitivo, e dali para frente você já tem seu elemento regulador de tensão. E a fonte capacitiva é um projeto simples também, tá? E enquanto que o projeto chaveado, em geral, pode se tornar complexo. Mas a gente vai ver que, no caso da aplicação que a gente vai mostrar aqui, a IoT, é um projeto simples, não é um projeto complexo, não. Muito bem. Então eu falei um pouquinho das fontes lineares, capacitivas e chaveadas, e aqui eu estou mostrando um diagrama de blocos para cada uma delas e um esquemático básico de cada uma delas. Então, como eu falei, a fonte linear era baseada num transformador, e da qual, a partir do momento que eu reduzo a tensão, né, então eu tenho uma entrada de tensão AC, 27 ou 220, e aí na saída eu tenho lá 12 volts, CA, que provavelmente vai me dar uma tensão de pico em torno de 18 volts, passo para o elemento retificador, que são pontes retificadores a diodos, passo para o elemento de filtro, que é o capacitor, vai tirar a média da crista da onda senoidal, e com isso eu tenho um nível DC. E a partir desse nível DC eu passo pelo elemento regulador, 7805, 7812, ou alguns mais elementos mais novos, né, alguns reguladores mais novos, que são os Low Dropouts, os LDOs, que com isso eu consigo ter
uma tensão na saída do transformador mais baixa, diminuo a perda e diminui a dissipação de potência acima do regulador, né? E na saída do regulador eu tenho um outro elemento, filtro, que é mais um capacitor, que inclusive ajuda a suprir pequenos surtos de corrente que a carga possa vir a demandar. Para a fonte capacitiva, ela, como eu disse, é um circuito bem simples. Então, é baseado num elemento série que é um resistor. Perdão, é um elemento capacitivo, né? E esse capacitor, ele é o cara, né? Ele é elemento que faz a queda de tensão. Ou seja, eu vou basicamente fazer uma divisão de tensão utilizando um capacitor. Como eu estou trabalhando em 60 Hz, que é a frequência base da rede, eu consigo fazer um cálculo para dimensionar o valor do capacitor e, em função desse valor do capacitor, eu vou definir a corrente que vai fluir para o meu circuito, que vai fluir lá para o Zener, aqui no esquemático denominado como VZ. E o valor deste diodo Zener vai determinar o valor da tensão retificada, o valor da tensão retificada não, o valor da tensão regulada na saída aqui entre os pinos menos e mais do esquemático, tá? Então o circuito realmente muito simples. Porém, ele é susceptível a 60 Hz. Quando a gente começa a analisar as redes elétricas que a gente tem, por conta da quantidade de dispositivos eletrônicos que cada vez mais as residências têm, né? Antes era só um chuveiro, a lâmpada, agora a gente tem televisão para cá, som, aparelho de som, tem diversos dispositivos, lâmpadas eletrônicas, e tudo isso vai gerando uma série de harmônicos, e esses harmônicos, eles introduzem uma deformação na forma de onda básica do senoidal de 60 Hz e gera esses harmônicos. E esses harmônicos transformam a forma de onda e, com isso, o capacitor começa a sofrer com isso, né? Quando você começa a injetar outras frequências que não sejam 60 Hz, a gente tem uma perda significativa no elemento, inclusive fazendo com que ele diminua a vida útil do componente, e aí sim a gente vem a ter uma morte da fonte e, por sua vez, do controle eletrônico. A fonte chaveada, ela possui um diagrama de bloco, também tem um circuito retificador, junto com um filtro, então é bem parecido com o linear, só que aqui eu estou retificando o 110 ou 220, e em geral eu consigo estabelecer o que a gente chama de full range, ou seja, ele excursiona de 85 volts até 264 volts AC de entrada, ou CA, né, de corrente alternada. Aí, a partir da retificação, né, a partir do momento que eu tenho o CC, eu tenho a minha chave, né, com o meu controlador, que aí entra o conversor CC-CC, né, de corrente contínua para corrente contínua em alta frequência. Tem o magnético, né, o transformador magnético, depende se for isolado ou não isolado. Existem as duas possibilidades, existem dois tipos de topologias para os conversores chaveados. E uma vez que eu tenho a saída do transformador, eu passo por uma nova etapa de retificação e filtro. E aí, a partir dessa saída, eu volto a realimentar o meu controlador para ele mexer e adequar o duty cycle do PWM. Tá? E aí aqui eu tenho um esquema básico de uma fonte chaveada, né, de um conversor do tipo flyback, com um controlador. Tá? Então a gente vê a entrada do circuito de corrente alternada, passamos pelo circuito retificador, temos um filtro, que ele, além de fazer a função de tirar o nível DC, né, da retificação, ele tem um elemento indutor aqui, junto com um resistor, mais um outro capacitor aqui, e esse elemento aqui ele forma um filtro pi. E com isso ele ajuda a isolar toda a parte de ruído do chaveador
para a rede e também, de certa forma, do que vem de ruído da rede para dentro do meu circuito. Tá? Aí temos o chaveador, em cima temos um circuito de proteção do MOSFET interno do chaveador, e depois o elemento magnético. O pessoal está comentando aqui que está pequeno, então eu vou passar, mais para frente eu tenho um outro esquemático que dá para ver melhor aí o que eu estou falando. O Leonardo, né, comentou. Então aqui algumas imagens das fontes. Então tenho à esquerda aqui uma fonte linear. Então acabou não ficando na proporção as três imagens, mas a fonte linear é uma fonte grande. Você pode ver aqui esse elemento toroidal é um transformador toroidal. Ele é grande, pesado. Essa fonte aqui está na faixa de uns 30 watts, tá? Mais ou menos, de 30 a 35 watts. No centro tem uma imagem de uma fonte capacitiva. Então o elemento azul é o capacitor, é um capacitor de filme. Tá? Então esse capacitor é um capacitor mais barato, só que ele tem uma questão de vida útil, né? Que impõe, em geral, uma falha mais prematura da fonte, que por sua vez vai acabar matando o controle como um todo. Tá? E à direita é uma fonte chaveada de 85 watts. Foi uma fonte que eu projetei há um tempo atrás para alimentar um circuito de Peltier, que é para fazer um refrigerador. Bom, dado a apresentação das fontes, né, vamos falar um pouquinho das topologias comuns dos conversores, né? Então, existe os três comuns aí, mais falados, é o buck, que é o abaixador de tensão, ou seja, a tensão na saída será menor do que a tensão de entrada. Ela utiliza um indutor em série com o transistor. Então, a condução, quando ocorre a condução do transistor, né, ele, por sua vez, ele carrega o indutor, o capacitor, e provê também energia para a carga. Quando o transistor é cortado, o diodo garante com que eu tenha continuidade na corrente, fornecendo a potência ainda para o capacitor e para a carga. E a tensão de saída ela é positiva, então, ou seja, ela obedece o mesmo sinal. Então vocês podem ver que aqui em cima à esquerda é positivo e lá na saída também vai ser positivo. E o terra é comum para todo mundo. No conversor do tipo boost, ele é um conversor elevador de tensão. Então a tensão de saída é maior do que a tensão de entrada. E o princípio de funcionamento dele, ele é baseado quando ocorre o fechamento do transistor, o indutor carrega, né? E quem está provendo a corrente, a carga a corrente, a potência para a carga de saída é o capacitor, né? E quando ocorre o corte, a energia armazenada no indutor alimenta o capacitor e também a carga. E a tensão de saída também é positiva, ela também segue a mesma sequência. E aí a gente tem um conversor buck-boost, que é o conversor elevador-abaixador, ou seja, ele pode abaixar ou ele pode elevar a tensão, de acordo com o duty cycle que está operando o transistor. Né? Então, quando o transistor está fechado, ele está carregando o indutor. Uma vez que o transistor fecha, uma vez que o transistor abre,
a energia armazenada no indutor será transferida para o capacitor e, por sua vez, para a carga de saída, né? E terá uma tensão invertida. Então, a tensão aqui na saída, a gente vai ter o positivo aqui na parte de baixo e o negativo na parte de cima. Ok? Então, esses são os conversores mais comuns. Existem outros também. Existem o CHUK, existe o CPIC, que são conversores não isolados. Aí, quando a gente precisa de uma isolação galvânica com receios de tomar um choque, alguma coisa assim, ou esse requisito do próprio projeto, a gente pode adicionar elementos que são os magnéticos transformadores para fazer a isolação. E aí, com isso, aparecem os conversores do tipo flyback, Ford, push-pull e full bridge. Para as fontes chaveadas offline, que são as fontes mais comuns que a gente utiliza, em geral a topologia flyback é a mais utilizada. Quando a gente começa a trabalhar com potências mais altas, eu estou falando acima de 100 watts, 150, 200 watts, as topologias Ford, push-pull começam a ser mais atraentes por questões de eficiência, por questões de perda e definição até dos próprios componentes. A topologia full bridge ela é bastante utilizada para a parte de inversores. O flyback eu vou falar um pouquinho mais para frente, porque essa foi a topologia que eu utilizei para fazer o desenvolvimento da fonte IoT, que no caso é o tema aqui principal nosso, né, da aplicação nossa. Então eu vou explicar um pouquinho melhor lá para frente. O pessoal está falando que caiu, como é que tá? Todo mundo está ouvindo? Aqui tá indo bem, Gustavo, tranquilo. Tá indo bem? Às vezes cai em algum lugar, mas é só dar um F5. Legal. Então vamos lá, dando continuidade. Bom, eu falei das topologias, né? Então, uma vez que eu tenho topologia, eu tenho toda aquela parte dos componentes, eu preciso do CI para poder fazer o controlador. Então é legal aqui, eu quis mostrar um pouco aqui da evolução, né, dos componentes. À esquerda eu tenho um componente que é o 3524, ou 1524, também conhecido. Esse é um CI discreto, que eu preciso adicionar basicamente todos os componentes. Então eu tenho que fazer o circuito do oscilador, então eu tenho que colocar um resistor, eu tenho que colocar um capacitor, eu tenho o circuito de amplificador de erro da realimentação, eu tenho um circuito para fazer o limite de corrente, ou seja, quando eu quiser trabalhar com corrente constante ou fazer uma proteção sobre corrente, eu já tenho um comparador, amplificador operacional aqui para poder fazer a tratativa de limitação de corrente por proteção ou simplesmente por limite da aplicação. Eu tenho aqui as saídas, né, lógicas para poder fazer o gatilhamento do MOSFET, então eu preciso adicionar o circuito de MOSFET externo. Também tem que colocar o driver do MOSFET para conseguir gatilhar, fazer com que ele ligue, com que ele desligue de forma rápida. Tem um circuito também para poder desligar, seja por temperatura, seja por sobrecorrente, sobre tensão, enfim, colocar toda uma circuitaria analógica, né, no piano de shutdown para fazer algum tipo de proteção. Então, assim, eu tenho uma versatilidade muito grande com esse tipo de CI, então eu consigo setar a frequência que eu quiser, eu consigo ajustar a parte de polos e zeros do circuito de realimentação, só que, por outro lado, eu fico com um circuito grande, então eu tenho toda uma periferia de componentes analógicos gerando ruído, né, susceptível a ruído externo e demandando mais área de
de placa dentro do meu controle como um todo. Você tem espaço para poder fazer isso, legal. São CIs super consolidados, são CIs que já existem há décadas, muito confiáveis, e você tem uma versatilidade, você tem o poder de decisão de fazer o que você quiser. Aí vieram os CIs, né, mas com basicamente tudo integrado. Então eu já tenho o MOSFET integrado, já tenho o circuito de proteção integrado, o oscilador, fonte de alimentação interna. Então eu tenho basicamente o dreno, o source do MOSFET, um pino de feedback que eu vou injetar, aí depende do tipo do CI, posso estar injetando tensão, posso injetar corrente, depende do tipo. No caso do Viper, você injeta uma corrente e aí essa corrente vai em cima desse resistor, vai acabar aparecendo uma tensão e com isso ele faz toda a parte de regulação do circuito PWM do controle. E aí aqui eu tenho um outro pino que é o pino de alimentação, que eu posso fazer um circuito auxiliar no meu transformador, no meu magnético, ou fazer uma derivação da própria alimentação CC, né, após retificado e filtrado, eu faço um divisor resistivo para estar alimentando o CI. Quando eu faço esse tipo de alimentação através de um divisor resistivo, obviamente eu estou caindo a eficiência da fonte como um todo, porque eu vou estar sempre drenando. Então, normalmente a gente faz uma sacadinha lá que é adicionar um circuito para poder fazer um startup, e a partir do momento que ele iniciou o chaveamento, ele pega a alimentação do próprio transformador, né, do próprio magnético da aplicação. E aí, embaixo tem um outro componente, que é um componente O Viper é da ST, fabricado pela ST Microelectronics. E esse aqui de baixo é o da Power. Antigamente era Power Integration, né? Hoje só denominado como Power. É o CI da família InnoSwitch 3, da EP. Então esse carinha é um carinha fantástico, porque ele já traz uma série de componentes internos com ele. Então, até o circuito de optoacoplador, né, que a partir da realimentação está dentro dele. Então você não precisa mais ficar colocando um componente, um optoacoplador, para poder fazer a parte da realimentação de forma isolada da sua fonte, né, quando você vai regular o secundário. E além de tudo, ele também permite você colocar um outro transistor, né, um outro MOSFET externo para fazer a função do diodo. E com isso ele faz a retificação síncrona. Ou seja, ele sabe quando ele está fazendo o chaveamento do MOSFET no primário, e pelo monitoramento da desmagnetização do transformador, né, ou seja, quando a corrente foi para zero, ele sabe o momento que ele precisa gatilhar esse MOSFET para ele começar a conduzir e fazer a retificação do lado secundário, do lado isolado. E tudo isso de uma forma isolada, mantendo as distâncias de creep e de clearance, né, que são as distâncias de proteção, garantindo a isolação efetiva de todo o seu circuito. Então aqui eu quis mostrar a evolução dos CIs, que você tinha de um CI analógico, onde você colocava toda a periferia de componentes, para um modelo intermediário, ainda em produção, ainda largamente utilizado, né? Por exemplo, o Viper 22, a Power tem diversos CIs, diversas famílias para a potência que você quiser, de 1 até 100, 200, 300 watts. E trazendo aqui também um CI que você tem até já o optoacoplador e o chaveamento, né, o circuito de disparo de um transistor para poder fazer retificação síncrona. Bom, o pessoal está falando que não consegue ver o mouse, né?
Ah, Ela tá. contando o circuito. Aqui em cima tem a opção, Gustavo, você ligar um whiteboard do lado aí do. Ok, E aí tá. você pode mostrar aqui, ó. Maravilha. Boa, Beleza? obrigado. Bom, então nos próximos slides eu utilizo a ferramenta. Tranquilo. Bom, então vamos falar um pouquinho da fonte chaveada IoT, né? Eu gostaria de falar um pouquinho do que foi a motivação. Então, como eu disse lá para trás, o que motivou foi essa placa, que foi o Node LHC. Então, a turma lá do LHC, que é uma comunidade, é um espaço em Campinas que tem pessoas de engenheiros a pessoas que gostam de tricotar, por exemplo, a pessoas que trabalham com jornalismo, enfim, é uma diversidade muito grande, não é só para engenheiros, não é só para pessoas de computação, eletrônica, tem de tudo. E eles desenvolveram a própria placa, então teve um boom muito grande com o módulo SP8266 com o Node MCU. E era muito caro, né, aqui no Brasil. E o pessoal, tem umas necessidades mais específicas, ou a gente queria fazer uma coisa mais nossa, poder praticar solda, poder praticar o circuito, entender como é que ele funciona. Então, aqui nessa placa foi colocada toda a parte de programação, para você poder programar, fazer reset, para você colocar. Deixa eu pegar, habilitar aqui. Então, né? Deu. Agora vou ter que. O que faz aqui? Aí é só clicando. Ele vai mostrar. Ah, pronto. Isso aí. Foi no lugar errado. Bom, então. Aqui, né, são os pinos onde a gente colocou uma saída I2C. Então, a gente poderia colocar já um display OLED. Então, está preparado para poder adicionar um display OLED. Aqui já é um regulador de tensão, que o módulo trabalha com 3V3, a gente tem uma alimentação de 5 volts. Esse outro CI aqui é o CI FTDI, que faz a parte de conversão de USB para serial. Toda a parte de programação do módulo é serial, nível TTL, né, 3V3. Enfim, teve todo esse desenvolvimento do pessoal e aí veio, eu tenho a placa, e agora? Como é que eu utilizo? Como é que eu alimento a placa, né, para poder fazer uma aplicação real que eu quiser colocar numa campainha, ou quiser colocar para comandar a lâmpada, seja o que for da aplicação IoT, tinha sempre essa necessidade de uma fonte. Então eu coloquei aqui também, né, um Arduino que tem a ver com o quê? Tem a ver com o Open Hardware, tem a ver com a comunidade, tem a ver com a disseminação do conhecimento. Então me veio essa demanda por mim mesmo de desenvolver essa fonte e disponibilizá-la para a comunidade, para o pessoal, para alimentar dispositivos IoTs. Então eu realmente foquei no SP8266, no Node LHC. E não é para baixo, é para cima. Deixa eu dar um limpar aqui. Muito bem. Então, quais foram as especificações do projeto, né? Eram ter uma entrada de tensão de corrente alternada de 85 a 264 volts alternado e que eu tivesse uma única saída de tensão de 3.3 volts com uma corrente máxima de 450 mA. Como as pessoas iriam provavelmente mexer na saída, mexer em algum botão, em algo, veio a necessidade de fazer isolado para evitar que as pessoas tomassem um choque, né? Tomassem um belisco ali da rede elétrica direto na placa. A mecânica, o ideal seria que fosse igual do Node LHC, na versão 1. Depois eles fizeram a versão 2, que era um pouquinho diferente. Ou seja, 45 por 26 milímetros. Essa era a especificação. E
fundamental era que eu tivesse os componentes em casa, né? Então, como eu falei para vocês, eu tenho vários projetos que eu já fiz, então sempre comprar alguns componentes a mais para quando vai fazer o projeto. Então essa era a ideia, que eu tivesse esses componentes em casa. E com isso veio a primeira versão 1.0. Deixa eu ligar aqui a caneta. E eu fiz esse primeiro esquemático para montar o primeiro protótipo e fazer os testes que eu precisava. Aqui eu utilizei uma regulação através do componente chamado TL431, que é um componente que me provê uma regulação da casa de 1%, que é bastante coisa. Depois eu acabei vendo até que não precisava ser tudo isso. E, obviamente, ele é um componente mais caro. Mas eu tinha... ele é um componente bastante utilizado em projetos de fontes. Eu vou passar para o próximo aqui, que já tem os blocos. Então, vamos lá. Fica até mais fácil, não preciso ficar rabiscando. Muito bem. Então, em vermelho, a gente tem um circuito de retificação, onde eu tenho os 4 diodos formando uma retificação de onda completa. E um elemento resistivo, que é principalmente para limitar a corrente no momento V0, quando eu pego a fonte e espeto ela na tomada. O capacitor vai estar descarregado, com isso ele é um curto, a rede enxerga um curto. Então a gente adiciona esse elemento resistivo para limitar essa corrente de inrush. Gustavo, Então essa corrente V0. Oi? se você quiser ir circulando os elementos, porque não aparece o mouse. Aí você pode ir riscando com o mouse. Perdão. Vamos lá. Então aqui, ó, a gente tem um elemento resistivo, o resistor que eu comentei. Ele faz a limite de corrente quando a gente faz a energização da fonte. Porque a gente vai ter uma corrente fluindo aqui desse primeiro, no semiciclo positivo. Eu vou ter uma corrente fluindo por aqui e retornando pelo D3. Né, quando eu estou no semiciclo positivo. Quando eu entro no semiciclo... Será que eu consigo mudar a cor? Dá para mudar a cor. Você pode mudar aqui em Quando color. Quando eu entro no semiciclo negativo, a corrente agora vai fluir por esse outro carinho. Peraí, agora eu não estou vendo a imagem. Perdão, gente. Volta 1. A corrente agora vai fluir por aqui. Certo? E com isso eu tenho a retificação de onda completa. Muito bem. Uma vez que eu tenho nesse ponto aqui a tensão retificada, este elemento C1 fará a parte da tirar a crista da onda. Então eu tenho a retificação onda completa, que são os diodos que vão estar fazendo. Desculpe minha sonoridade que não está muito bonita. Mas ele vai tirar esse nível DC aqui. E com isso eu passo a ter um nível DC nesse ponto. O elemento L1 com o C2 associado ao C1 formam um filtro. A gente chama de filtro pi. Com isso, vai se fazer uma separação de tudo que é ruído que está sendo gerado aqui do lado do chaveador, para que não venha para esse lado. E aí eu passo a ter uma senoide ou uma rede o mais limpa possível. E que não fique uma coisa bem contaminada de ruído por conta do chaveador. Muito bem. Uma vez que eu tenho o nível DC,
eu passo agora a chavear o transistor. Se vocês se lembrarem lá da topologia, eu tenho um transistor, que é formado aqui pelo dreno e pelo source, que vai estar fazendo com que a corrente circule pelo transformador, pelo MOSFET e feche por aqui. E com isso, eu vou ter um fluxo de corrente aqui para cá, né? E isso faz com que eu tenha uma queda de tensão, uma tensão apontando justamente para esse pontinho do transformador. E quando eu estiver com o transistor conduzindo, esse outro lado aqui não estará conduzindo. Aqui não vai estar conduzindo. E quem vai estar provendo a energia para a carga é o capacitor. Bom, o LNK, né, XT ou TN, é o chaveador igual ao Viper, que ele já possui tudo integrado. Então eu tenho o dreno, tenho o source, eu tenho o ponto de feedback, onde eu faço a realimentação do meu circuito, e o BP é onde ele tira a alimentação. Por isso que eu tenho um capacitor aqui de 100 nano, que ele internamente ele possui uma derivação do dreno e consegue alimentar e suprir energia para o funcionamento correto do CI. Este circuito em cinza, denominado de clamp, ele é um elemento que, neste exemplo, eu utilizei diodos. Então eu usei um diodo de recuperação rápida e um diodo de tensão de 180 volts, ou seja, eu vou limitar a tensão nesse ponto em 180 volts. No próximo slide eu vou mostrar uma figura aqui, para deixar bem claro o porquê da necessidade desse circuito de clamp. Bom, em vermelho aqui na saída do transformador, eu tenho o circuito de retificação, que é formado pelo D5, e logo na sequência eu tenho o capacitor, que faz a parte do filtro, tira o nível DC do circuito da retificação no D5, e novamente eu tenho um filtro Pi sendo formado aqui na saída para minimizar o ruído que a carga está enxergando. E vou desligar rapidamente o vídeo aqui. Em amarelo, eu tenho o circuito de realimentação, que é formado através de um optoacoplador, que através da excitação do diodo do optoacoplador, ou seja, eu tenho uma corrente fluindo pelo esse circuito, formado pelo R5, que vem da parte positiva da saída, formo essa malha de corrente, passando pelo diodo do optoacoplador e pelo TL431. O TL431 ele é basicamente uma fonte de corrente, que ele vai ter mais ou menos corrente fluindo por ele em função desse pino, que é o pino comum dele, que é dado pelo R3, um divisor resistivo do R3 e R2. Ou seja, em função do R3 e do R2, eu tenho que garantir que nesse ponto aqui do TL431 eu tenha 2,5 volts. Então eu faço uma conta para esses valores para que quando eu queira 3,3 volts, né, que é a minha especificação, então com o divisor resistivo de R3 e R2 eu chego num valor assim, eu pego 3,3 volts e faço um divisor resistivo que no meio desse divisor resistivo eu tenha 2,5 volts, ok? E em função do que essa tensão aqui em cima na saída da fonte estiver variando, obviamente a tensão nesse ponto também no D5
vai estar variando para mais ou para menos, e com isso eu vou estar tendo mais ou menos corrente. Quando tiver mais ou menos corrente, eu estou excitando mais ou menos o diodo, que por sua vez vai estar excitando mais ou menos o transistor, e aí vai estar provendo mais ou menos corrente fluindo pelo pino de feedback. E aí, com isso, o chaveador vai saber se ele precisa aumentar ou diminuir o duty cycle do MOSFET para eu ter mais ou menos potência. O pessoal perguntou aqui por que os capacitores de filtro de entrada C são de valores tão baixos. Então, assim, esses dois capacitores de entrada, o C1 e o C2, ele tem um valor de 2,2 microfarad. Eles são capacitores para 400 volts. Os dois. Eles são baixos porque a potência total nossa é baixa. A potência nossa de saída ela vai dar da ordem de 3,3 volts, né, por 450. Então eu estou falando de uma potência aí na ordem de 1,45. Estamos falando de uma potência de 1,48 watts, ou seja, 1,5 watt de saída. Então realmente eu não preciso de um capacitor muito alto. Tá? Então, conforme eu vou aumentando a potência de saída, obviamente eu preciso aumentar o valor desses capacitores. Por quê? Se vocês lembrarem lá da senoide, quando eu tenho a retificação, conforme maior a potência, ela vai sendo drenada aqui do... Deixa eu mudar a cor. Deixa eu pegar um azul. Então, conforme eu vou tendo mais potência, vai aparecendo um ripple aqui. Então, se eu tenho valores de capacitância muito baixo para a potência, a tendência é que esse ripple cada vez mais tende a baixar. E quando eu tendem a aumentar, ou seja, ele vai tendendo a chegar próximo zero e seguir a forma de onda da senoidal. Então, e aí só que existe um limite do valor que eu vou estar escolhendo do capacitor, porque ele, como eu disse, é um capacitor de 400 volts, e ele tem uma especificação de elétrica diferente de um capacitor eletrolítico convencional que a gente utiliza em circuitos comuns. Ele tem que ter um baixo ESR, que é a Equivalent Series Resistance, ou seja, a resistência série equivalente. Então, como a gente está trabalhando com chaveamentos em alta frequência, no caso desse chaveador, eu estou trabalhando na ordem de 60 kHz. Existe um outro chaveador que é da família mais nova, que trabalha na casa de 132 kHz. Sou meio ruim com o mouse para escrever. Então, ele é caro, ele é um componente caro, então eu não posso sair usando qualquer valor de capacitor só para ter um ripple menor. Então, é feita uma conta, é feito para a gente poder saber qual é o valor ideal para utilizarmos o capacitor. Tá? Existem regras práticas de dimensionamento do TR1? Sim, existe. Existe toda uma conta que a gente tem que fazer em função de potência, em função da tensão de entrada, em função da frequência e em função da potência de saída. E em função também do rendimento geral do circuito. Tá? Bom, andando, vamos andar um pouco aí que tem bastante coisa para mostrar ainda. Opa, deixa eu limpar. Aqui então uma forma de ondas em cima do transistor. Então, a forma de onda azul é a forma de tensão em cima do transistor, entre dreno e source. E a forma de onda em vermelho é a corrente que está passando pelo transistor. Vamos habilitar novamente a nossa canetinha. Esse ponto
embaixo é o momento que o transistor está conduzindo. E então a gente tem um elemento que a cada X tempo ele vai estar conduzindo. Então esse tempo aqui é o Duty Cycle, é o tempo que ele fica ligado. E todo esse outro resto aqui é o tempo que ele fica desligado. Então basicamente nesse curto intervalo eu estou transferindo energia do circuito primário para o circuito secundário, suficiente para suprir energia para a minha carga. Aqui a gente pode ver a corrente subindo, né? Então ela tem um caráter triangular, que é justamente por conta do indutor. Então o indutor faz com que a gente tenha essa característica de rampa, de corrente subindo em formato de rampa. E tão logo eu abra o transistor, a gente tem a corrente pelo indutor sendo cessada. A partir desse momento que a corrente é cessada, a tensão é cessada, a corrente é cessada, começa aqui a corrente pelo diodo do lado secundário. E com isso vai aparecer uma forma de onda de corrente similar inversa, que é o momento que a corrente está conduzindo, que é basicamente esse intervalo aqui. Então esse intervalo é o intervalo que o diodo está conduzindo. E esse momento é o momento onde não tem nenhuma condução, nem do transistor, nem do diodo. Tempo morto. Uma outra coisa importante para se falar é que isso define, esse formato de tensão, corrente, de primário e secundário, define uma característica do conversor flyback, que é o flyback operando no modo descontínuo de corrente. Então, por quê? A corrente sempre parte do zero, vai até o pico e cai a zero. Então, esse é o modelo ideal, não ideal, mas é onde você consegue fazer a malha de realimentação, a malha de controle de forma mais fácil, de forma mais adequada, com poucos polos e zeros no circuito de realimentação. Vocês lembram lá que eu mostrei no circuito anterior o circuito de clamp? Pois bem, o circuito de clamp está justamente para limitar essa tensão. Então, sempre que a gente está trabalhando em alta frequência, existe toda uma série de elementos. O indutor não é um indutor puro, ele possui capacitância, ele possui resistência interna. O capacitor também possui indutância, também possui resistência. Então, o transistor também, a placa de circuito, as trilhas, tudo possui elementos resistivos, indutivos e capacitivos. E com isso, a gente possui uma ressonância. E essa ressonância a gente pode ver inclusive aqui, ó. A gente tem um circuito fazendo uma oscilação, aqui também a gente tem uma outra oscilação. Tá? Em menor frequência do que aqui. Tá? Então o corte do transistor, ele impõe, até pelo próprio circuito do indutor, ele impõe uma tensão que aparece em cima do transistor, geralmente elevada, mais elevada. Então ele estressa, essa tensão estressa o transistor. E dependendo da frequência, da potência que a gente estiver falando, essa energia dessa oscilação pode gerar perdas, e normalmente gera perdas, e você tem que adicionar circuitos de clamp. E aí você tem um circuito de clamp, que nem eu mostrei no esquemático, que é formado através de diodos, circuito ativo, e tem os circuitos passivos, através de um diodo e através de resistor e capacitor. Tá? Que é mais barato, mas aí você diminui um pouquinho a eficiência. Enfim, aí são aquelas questões do projeto. Tá? Muito bem. Deixa eu limpar aqui. Tem um pico de corrente também logo antes da rampa, que aparece um impulso. Tudo isso, de novo, é o Kim que está perguntando, né? Tudo isso tem a ver com
o circuito de magnético, né? Então, assim, o indutor ele não aceita que a corrente vá para zero, né? Então ele acaba invertendo a tensão que está aparecendo nele. Então isso faz com que apareçam essas tensões, essas correntes, e aí um vai refletindo no outro. Bom, dando seguimento aqui, eu tinha o esquemático, e a partir do esquemático que foi feito, a partir do circuito, eu fiz o TVS, o Transient Voltage Suppressor. Na verdade, a gente utiliza similar ao TVS, mas ele é um elemento de clamp, é um diodo Zener de maior potência e de tensão maior também. É o P6K, por exemplo, P6KE, aí vai 150, 180, é o tipo do componente que pode estar utilizando. Ou simplesmente, ao invés de utilizar o P6K, eu posso estar utilizando, como comentei, um resistor e um capacitor. Bom, tinha o esquemático, já tinha o que eu precisava, eu fiz um layout rápido para que eu pudesse fazer o teste do meu protótipo. Então, aqui foi o que eu quis mostrar justamente isso. Eu tenho esqueci da canetinha. Então aqui eu posso ver o ponto de separação do lado primário, né, do lado secundário, e em função dessa barreira física aqui eu tenho isolação do lado primário para o secundário, ou seja, tudo que eu tocar aqui do lado secundário eu não tenho risco de tomar choque. Aqui eu já tenho risco de tomar choque. Ok? Muito bem. Eu preciso construir o transformador. Então, através dos cálculos que é possível fazer, eu defino a indutância, eu defino o número de voltas, a bitola do fio e como eu vou estar construindo ele. Então, com um desenho, eu consigo construir ele e colocar uma série de características que são importantes para que uma outra pessoa possa estar produzindo para nós. Ok? Então aqui eu defini um elemento que vai utilizar um carretel. No caso aqui eu estava utilizando um carretel da Thomson, né, que é um núcleo E13666, um IP12, que possa trabalhar, né, suportar não, que ele trabalha com frequências de 132 kHz. E ele possui 4 pinos. Então aqui tem todas as informações da janela, tal, a informação de corrente, que vai estar circulando pelo secundário. Então aqui é um exemplo. E como ele vai ser montado. Então tem aqui a parte do diagrama de montagem. Então nesse cara, basicamente, neste exemplo aqui, eu tenho primeiro montado o primário, aqui é o carretel, o bobbin, que é carretel em inglês. Eu vou ter 242 espiras no primário, que vão ser enroladas ao longo da janela do transformador. E depois eu passo 3 voltas de fita de poliéster, que tem em geral uma isolação de 1000 volts por camada. E aí o meu secundário, eu vou estar utilizando 10 voltas. E aí eu sei que pela bitola do fio que eu estou utilizando, que no caso é um fio 25 AWG, ele é um fio que não vai utilizar toda a janela do meu carretel. Então eu coloquei uma nota A aqui, que fala para eu espalhar esse enrolamento de forma uniforme ao longo do carretel. E este fio do secundário, ele é um fio especial, ele é um fio de tripla isolação. Então ele não é um fio de cobre convencional, ele possui 3 camadas de plástico que provê toda a isolação elétrica necessária para garantir que eu tenha uma fonte, né, que eu tenha um circuito de fato isolado da rede elétrica, sem risco de que o usuário do lado secundário tome um choque.
Bom, com o desenho eu posso fazer a montagem do transformador. Então aqui tem algumas fotos de um transformador que eu fiz em casa. Eu tinha meus amigos de software lá fizeram, a gente utilizou um hardware lá de uma lavadora que já possuía um display. E aí eu tinha um reed switch numa parafusadeira velha, que era uma parafusadeira velha que tinha ido para o lixo, e eu peguei ela, alimento com uma fonte CC, e com ela eu consigo, através de uma ferramenta que está aqui do lado, né? Eu tenho uma ferramenta aqui que eu encaixo o carretel, e aí eu consigo fazer a contagem de voltas e enrolar o fio no carretel. Dá para fazer na mão, já fiz muito, não, já enrolei muito carretel na mão, já enrolei muito transformador na mão. Dá um pouquinho de trabalho, principalmente quando você tem mais gente do seu lado te chamando a atenção ou te perguntando alguma coisa, aí você perde a contagem no meio do caminho, você tem que voltar do zero, quando você tem lá 150, 200 espiras. Então aqui é só um exemplo, eu quis mostrar no detalhe, né? Então aqui a gente tem os núcleos, o núcleo EE, são duas, chama EE porque ele tem um formato de um E, e é EE porque ele utiliza duas partes para formar um núcleo, né? E aí aqui eu tenho mais uma foto, depois eu evoluí, peguei um Arduino e fiz já um esquema para fazer o número de contagem de voltas. Aqui a gente tem a bobina de fio, e aqui a parafusadeira com a ferramenta e fazendo, né, o número de voltas do carretel. Aqui no caso eu estava com 126 voltas nesse cara, e temos uma foto aqui do carretel já devidamente enrolado, com o núcleo EE aqui no fundo, onde ele vai encaixar aqui, né? Então vai ter esse formato aqui de E, e aqui ele fecha. Muito bem, com o transformador, com a placa, montamos o nosso protótipo. Primeiro protótipo para poder fazer os testes. E aí aqui eu fiz o teste da fonte, vi que tinha algumas coisas erradas que foram feitas durante a parte de layout, esqueci um capacitor. Esse capacitor aqui ele é muito importante para fazer desacoplamento de ruído do lado secundário para o lado primário. Então com ele basicamente eu pego todo o ruído de alta frequência aqui do lado secundário e descarrego ele do lado primário, sem que eu tenha impactos da parte de ruído de compatibilidade eletromagnética, certo? Aqui são exemplos para fazer a adequação dos resistores para os valores que eu precisava, né? O optoacoplador eu tive que montar ele ao contrário também, porque eu errei no layout. Muito bem, são coisas que são importantes. Qual situação utiliza o gap? Em geral, quase sempre é utilizado o gap, né? Então o gap é ajustado. Vou voltar aqui, então vou voltar dois slides aqui. Esses dois núcleos aqui, eles são retos, eles não têm gap nenhum. Nesses dois de baixo, vocês podem ver uma parte amarela, eu coloquei fita justamente para adicionar o gap. E o gap é o que eu faço, eu utilizo para ajustar o valor da indutância final que eu preciso. Isso é porque eu estou fazendo em casa, porque eu estou fazendo de uma forma mais artesanal. Em regime de produção, uma vez que já definido qual é a espessura do gap que eu preciso, o pessoal desbasta apenas a perna central do gap. E aí eles já entram em contato com o próprio fabricante do magnético, do ferrite, e já vem o ferrite desbastado no meio. Por que no meio e não nas laterais? Porque quando você adiciona o gap, obviamente, a gente tem um fluxo magnético percorrendo pelo núcleo. Eu vou voltar para essa... Então a gente tem um fluxo magnético circulando aqui, da mesma forma do outro lado. Então quando eu ponho um gap aqui, obviamente eu tenho uma dispersão desse fluxo. E essa dispersão, ela se propaga gerando ruído.
Por isso que na especificação, na especificação que eu dei de exemplo, foi utilizada uma fita metálica em volta. Então, depois que é montado o transformador, deixa eu voltar aqui, eu adiciono vou colocar em vermelho, eu adiciono uma fita de cobre em volta aqui do transformador como um todo, né, e põe um pinguinho de solda para fechar esse anel. E com isso eu concentro toda aquela parte da dispersão formada pelo gap. E com isso, obviamente, eu diminuo a parte de emissão de ruído eletromagnético de alta frequência gerada em cima do transformador, né? Vamos lá. Bom, então aqui eu tenho duas fotos mostrando então a forma de onda de tensão em cima do drain source. Então, novamente, aqui eu posso ver a forma de onda de tensão. Então, aqui o momento onde ele está... Deixa eu voltar aqui. Eu tenho a forma de onda de tensão no momento que ele está em zero. Note que, mesmo assim, aqui aparece já... Ele não é flat total, ele aparece uma leve subida de tensão. Que a corrente também está subindo, né, de forma triangular, então a tensão vai refletir isso, porque o transistor não é perfeito, ele tem uma resistência equivalente, então vai aparecer o nível de tensão conforme a corrente vai aumentando. Aqui a gente tem a parte, né, onde o clamp está atuando, né, então ele está segurando a tensão, ou seja, está clampando a tensão, né, do inglês, né, meio feio, né, falar assim, mas enfim, ele está segurando a tensão, garantindo que a tensão não passe desse valor aqui. E aí aqui a gente tem a oscilação formada pela ressonância dos componentes do circuito de chaveamento, do circuito de clamp e do próprio indutor, e também pela própria indutância de dispersão do transformador, que é uma característica inerente da construção do transformador. Para medir a indutância de dispersão do transformador, a gente curto-circuita todas as saídas, todos os secundários, e aí mede a indutância no primário. E aí, para fazer essa medição, normalmente a gente aumenta a frequência de medição para a ordem de 10 kHz, por ser uma indutância mais baixa. Ela não pode passar de 10 por 5% do valor da indutância nominal do transformador, certo? E aí aqui eu tenho uma foto mostrando a regulação. Então eu estava com 3.24 com carga total, ou seja, tinha um resistor aqui na saída da fonte colocando 450 mA. E eu acabei não colocando a foto, mas a variação estava sendo na casa de 3.25 sem carga e 3.24 com carga, variando tanto carga de saída quanto tensão de entrada, ou seja, variando de 85 a 265 volts alternado. Eu tinha uma regulação muito boa. Como eu falei lá para trás, né, eu utilizei nessa fonte um TL431 que efetivamente me dá 1% aí de regulação. Bom, com aquele monte de erro, eu parti para a versão 2.0. Então aqui eu já estava acomodando o dimensional que eu queria, que ele ficava bem próximo do Node LHC, ou seja, eu podia colocar o Node LHC em cima ou embaixo da placa de fonte, e eu já tinha aqui a saída de alimentação de 3V3 para poder suprir o Node LHC. E aí fiz a montagem novamente da placa, e aí já utilizei também, inclusive, um CI SMD para ajudar a diminuir o tamanho total da placa. Aqui a gente pode ver o TL431, o circuito de realimentação, o opto, já de forma correta, o transformador enrolado também de forma artesanal.
Aqui a gente pode ver o circuito de retificação, as 4 diodos. Para reduzir custo, eu eliminei aquele filtro P de entrada, então fiquei só apenas com um capacitor eletrolítico. Então aqui eu utilizei um capacitor eletrolítico maior, de 4,7 microfarad. Deixa eu limpar aqui. Esses dois elementos são os dois diodos que fazem a função de clamp, de tensão. Aqui eu tenho o diodo de retificação, o capacitor de filtro. Esse carinha aqui é o indutor, que junto com esse capacitor aqui forma o filtro de saída. Uma coisa legal, essa placa foi feita também em casa, de forma caseira, utilizando percloreto de ferro. Bom, aí aqui eu queria mostrar basicamente um comparativo, né, de como foi feito o primeiro protótipo, o tamanho, para o segundo protótipo. Para a gente ver o tamanho, né? Então fiquei com 2/3 do tamanho do inicial, né, com a mesma potência, com tudo igual. Obviamente eu tirei aqui o circuito de proteção, né, o filtro P de entrada. Preciso? Não sei, depende da aplicação. No caso aqui, o que estava me preocupando mais era o custo. Então essa fonte, no site da Mouser, eu cheguei num valor de BOM de 5,13 dólares. Comprando 50 peças. Assim, fazendo uma associação de componentes para montar 50 peças, eu cheguei nesse custo de 5,13. Obviamente não está considerando o custo do transformador, né? Então eu estava fazendo eu mesmo. Bom, muito importante, bibliografia. Eu coloquei aqui foto de 3 livros que eu usei bastante. Esse projeto de fontes chaveadas do Fernando Mello foi um livro que eu utilizei durante a faculdade. E foi um livro que eu utilizei bastante para outros projetos. Ele é bem passo a passo. Ele é para quem quer ver toda a parte de dimensionamento, toda aquela parte usando o CI analógico, ele ensina a fazer todas as contas, todos os cálculos. Depois, o primeiro livro que eu comprei efetivamente foi esse aqui, do Pressman, Switching Power Supply Design. É um livro grosso, mas ele é bem completo, ele passa por todos os estágios do projeto de uma fonte chaveada. Ele tem uma parte bem legal sobre realimentação, como você calcular o ganho, diagrama de fase para achar os polos e zeros do circuito de realimentação do teu circuito e como você colocar os polos e zeros para você garantir com que você não tenha instabilidade, ou seja, que você tenha uma realimentação negativa sem ser instável. O livro preto aqui do Crisis é um livro bem legal na parte de compatibilidade eletromagnética e da parte de normas, que fala toda a parte de creepage clearance, como você tem que fazer as distâncias que você tem que seguir para o transformador, para o layout e tudo mais. Esse aqui, né, o livro preto. E aqui são outros livros que eu tenho, né, são no meu armário, que é um livro aqui de conversores ressonantes. Tem a versão não é a mais atual, mas uma versão intermediária do Mello, fazendo a parte de análise. Então aqui esse livro do Mello, ele faz bastante conta, ele tem bastante questão de modelamento dos conversores, das fontes chaveadas. Aí aqui o livro do Crisis, né, que eu tinha mostrado aqui. Um livro bem bacana também do Ivo Barbi. Ivo é um professor doutor de
da Federal de Santa Catarina, lá de Floripa, super conceituado, bastante material, bastante artigo, diversos livros da área de projetos de fontes chaveadas, de conversores. E aqui o livro que depois eu acabei achando num sebo do Fernando Mello, que é essa versão aqui que eu utilizei na época da faculdade. Aí aqui alguns links, então não poderia ser diferente de indicar o link do meu orientador, do Antenor Pomilho. Tem bastante material legal lá, nas apostilas dele que ele utiliza nas aulas de graduação e pós-graduação. Então tem um link específico de fonte chaveada, ele tem a parte de eletrônica de potência. Aí o segundo link é o link da Power. Aqui está especificamente de internet de IoT, né, Internet of Things. Então as aplicações, os tipos de chaveadores e tudo mais. Tem o link para ST. OnSemi também tem bastante coisa. Agora a OnSemi também é dona da Fairchild. A Infineon também tem bastante material. Ele tem uns materiais bastante legais que eu gosto bastante para a parte de cálculo do clamp, circuito de clamp, de proteção. A Vurt, né, WE Vurt Electric, ela possui uma vasta diversidade de componentes magnéticos e não magnéticos, né, para conversores. Então a parte de proteção, a parte de ruído, de compatibilidade eletromagnética. Eles fazem os indutores sob medida, de acordo com o projeto. Então aqui Custom Magnetics. Possuem bastante material didático também. A Texas Instruments também possui uma série de materiais, videoaulas. Então esse aqui inclusive é um link explicando bem detalhadamente o funcionamento do conversor flyback. Vai passo a passo, detalhe por detalhe. Todos esses caras, todos esses fabricantes, a Power, a ST, a OnSemi, a Infineon eu não vi. E a TI possui softwares ou para você poder baixar e trabalhar de forma offline, ou ferramentas online que você coloca os parâmetros da sua fonte, do seu conversor, parâmetros de entrada e de saída, quantidades de saídas que você vai precisar para o seu conversor, para a sua fonte, e ele já faz todo o cálculo, dimensionamento de componentes, deixa eu voltar ao vídeo aqui, do magnético. O pessoal perguntou como fazer o cálculo. Então, assim, de forma análoga com que os fabricantes de microcontroladores têm desenvolvido ferramentas para facilitar toda aquela parte de configuração do microcontrolador, de como configurar para fazer a inicialização de todos os periféricos do microcontrolador, os fabricantes de CIs para fontes chaveadas e para conversores em geral também perceberam que isso era uma boa. Ou seja, ele fornecia ferramenta que agilizava o desenvolvimento. Então não tinha mais que ficar fazendo contas na mão, com calculadora, no papel e tudo mais, para fazer todo o dimensionamento. E aí quando tinha qualquer tipo de modificação no projeto, por requisito e tal, ter que refazer todas aquelas contas. Então eles começaram a divulgar, desenvolver e distribuir de forma gratuita essas ferramentas que auxiliam bastante no desenvolvimento de uma fonte chaveada. Então, com isso, você já sai basicamente com todo o seu projeto, né? Isso, o pessoal está colocando aqui o PI Express, né? É muito legal essa ferramenta. Ela te dá o esquemático, ela te dá o desenho do transformador. Você pode selecionar que tipo de regulação você quer, se quer uma regulação por Zener ou por TL431, né, que é uma regulação mais refinada. Se você quer uma regulação pelo lado primário, ou seja, você adiciona um enrolamento primário para daí fazer a realimentação. Se você quer circuito de compatibilidade eletromagnética ou não, enfim, é muito legal. A ST também possui uma ferramenta legal. Então, assim, hoje é muito mais fácil você fazer um projeto de uma fonte,
e aí você se preocupa realmente em estar fazendo o seu layout. Tem inclusive dicas de layout também, para como você seguir fluxo de corrente, posicionamento. Tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Tem alguns contatos, né? Então, meu e-mail aqui, gustavohortense@gmail, e @chucru, que é meu Twitter, é um apelido meu antigo. Um agradecimento especial, né, para o Embarcados, para Mauser, e alguns links importantes aí. Espero ter coberto basicamente tudo da fonte. Acabou sendo de forma macro, acho que vale mais para frente a gente entrar num detalhes específicos de compatibilidade eletromagnética, detalhamento do funcionamento do circuito flyback, contas que o pessoal estava perguntando como fazer, podemos detalhar melhor na parte da construção do transformador, enfim. Existem outras frentes que a gente pode abrir mais para frente, mas a ideia aqui era passar de uma forma básica e geral. Obrigado. Show de bola, Gustavo. Bom demais, viu? Excelente. Parabéns pelo projeto. Ficou muito legal. Acho que dá tempo ainda da gente responder algumas perguntas aqui que ficaram. Tem uma do Xavier, que ele pergunta aí para fontes para IoT, né? Uhum. Se recomenda usar módulos DC já prontos? Na verdade, acho que deveria ser a CDC, né? Já prontos ou existem conversores confiáveis, né? Você mostrou aí os CIs, né? Mas eu acho que talvez a gente possa avaliar essa pergunta: quando vale fazer a fonte ou quando vale já pegar alguma coisa já pronta? Uma pergunta bem cabiciosa, né? Assim, do ponto de vista que existem módulos muito baratos. Você vai na China hoje, você encontra diversos módulos muito baratos, alguns com baixíssima qualidade, marca duvidosa, mas você também encontra módulos de fabricantes renomados, por exemplo, Minwell, com um custo similar a esse que eu apresentei para vocês aí de 5.13. Aí o que vai acontecer é a questão do projeto. Lembra quando eu comecei as perguntas? Quais são as especificações do projeto? Então esses módulos, em geral, eles trabalham em temperatura de trabalho, de operação, baixas, na casa até dos 50, 55 graus. Então, se a sua temperatura é um fator crítico, você precisa, por exemplo, trabalhar por exemplo, com 70 graus, provavelmente um módulo desse não vai te atender. Então você vai ter que trabalhar com um projeto mais específico. E aí com isso você consegue fazer toda a parte do dimensionamento da sua fonte, utilizando os componentes adequados para trabalhar nessa temperatura mais alta. Obviamente, isso vai elevar também um pouco o custo, porque os elementos com temperatura mais alta, eles são mais caros, porque eles entram numa classe, saem da classe industrial e passam para a classe, por exemplo, automotiva. Né, que eles são elementos para cima de 105 graus. Tá? Então, realmente tem a ver com a sua aplicação, o que você precisa ou não. Você consegue ter módulos também muito pequenos, e aí é rápido. Você vai lá, compra o módulo, aplica no seu projeto, na sua placa e está pronto. E alguns módulos já tem toda aquela parte de compatibilidade eletromagnética pronta, certificada. Você só tem que fazer um refinamento, alguns testes para avaliar se o teu produto final está de acordo com as regras, com as normas que vão ser demandadas aí para certificação do teu produto final, né, do projeto. Acho que seria isso. Show. Respondi? Tem uma pergunta. Respondeu, bacana demais. Uma pergunta da Patrícia, acho que talvez em relação à topologia. Qual fonte é indicada para aplicações com painéis solares? Será que é o conversor DC-AC? Bom, aí depende, né? Quando a gente fala solar, tem que entender um pouquinho melhor qual que é a aplicação do painel solar. Então, existem aplicações que eu estou utilizando simplesmente um painel solar como fonte de alimentação CC para o meu circuito CC. Então, quando eu estou falando realmente para um dispositivo IoT, então eu tenho que utilizar um conversor, com certeza vai ser chaveado, e aí tem que ver a especificação do painel,
Então, ou seja, qual o nível de tensão que ele vai soltar em função da incidência de luz e qual o nível de tensão que eu preciso para a aplicação. 3V3, 1.8, 5 volts, 12, vou ter relé ou não vou ter relé. Então, assim, são questões que você tem que ter claro, né, na sua aplicação para você poder definir. Então, se for um painel solar que eu vou alimentar um circuito CC, basicamente estou trabalhando com um conversor CC-CC. E aí, em geral, eu vou estar trabalhando provavelmente com um abaixador ou com um abaixador elevador. E aí, por que do abaixador elevador? Porque quando eu tiver uma tensão mais baixa, né, por exemplo, do que a minha aplicação, então, se eu demando uns 6 volts na minha aplicação, o painel solar pode cair abaixo de 6 volts. Então, através de um abaixador elevador, a hora que a tensão do painel cair abaixo da tensão necessária do circuito, eu vou conseguir elevar essa tensão. Agora, quando a gente trabalha com painel solar, a gente tem que prestar atenção na questão da potência, né? Então, existe sempre um ponto ótimo de utilização de potência. E aí o que define realmente a potência é que é a tensão e a corrente que você consegue tirar. Então, conforme você vai diminuindo a tensão, obviamente a corrente vai diminuindo para você ter uma potência constante. É o que o pessoal chama lá de MPPT, Maximum Peak Power Tracking, ou seja, você vai conseguindo rastrear a potência máxima que você consegue tirar do painel solar para a sua aplicação. E aí, em geral, você acaba tendo que adicionar um pouco de inteligência no conversor CC-CC. Se for, no caso, para uma aplicação que eu vou estar transformando a energia do painel solar para injetar na rede, aí eu tenho que trabalhar provavelmente com uma topologia próxima de um full bridge, da qual eu consigo fazer um inversor, né? E aí transformar o CC-CC em CA e assim, sincronizado com a rede, injetar a potência senoidal, potência alternada de volta para a rede. Acho que seria mais ou menos isso. Então, assim, Legal. Tem que saber a aplicação para poder responder corretamente qual o melhor conversor. Bacana. Já chegou no final, o Sandro falou aqui que o assunto é empolgante. Tem assunto aí para vários webinars, né? Sim, com certeza. Tá. Agora só para a gente finalizar, deixar aqui uma dica para o pessoal. Eu lá atrás, quando eu fui mexer com fonte, trabalhar, sempre a dificuldade maior era no transformador, né? Eu usava bastante o software da Power Integrations, né? Mas na hora que chegava no transformador, ou tinha que pedir uma amostra para alguém que fazia, ou se enrolar, a gente acabava se enrolando bastante, né? Mas o que você dá aí de dica para quem quer começar prototipar fontes, né? Testar, onde você compra os carretéis, fios, encontra fácil no Brasil? Encontra. Eu já acabei... Na Santa Efigênia a gente acha muita coisa, né? Mas assim, fio de cobre é relativamente simples você achar. Acho que até no Mercado Livre você acaba encontrando no mercado rolos de fio. Na Santa Efigênia tem uma loja que chama Líder Transformadores, que eles têm carretéis, eles têm núcleos de ferrite da Thornton, que é um fabricante brasileiro. Eles possuem uma linha muito bacana de ferrites e alguma coisa de carretel também. Carretel eu trabalho tenho utilizado bastante da Terzi. Eles possuem uma linha de carretéis muito legal, que cobre toda a gama de ferrites que a Thornton possui. E aí tem lá, eu quero com 4, eu quero com 6, quero com 8, 10, 12, quero com separado. Enfim, eles têm uma diversidade muito grande mesmo de carretéis. A Líder, se não me engano, eles vendem também material da Terzi. É possível comprar diretamente da Terzi esses carretéis. Ferrite, dependendo da quantidade, você consegue comprar direto da Thornton ou através de representantes, através de distribuidores. A Líder é um. Eu utilizo de forma em escala, né? Pessoal da Épicos, agora a TDK, né? TDK Épicos, eles têm materiais de excelente qualidade,
Que é isso, só que daí já é produção, produto final, né? Então, para prototipagem, eu indicaria eles. A Líder também faz a parte de montagem. Você faz o desenho, eles montam. Existem outras pessoas, outras empresas, na verdade, que fabricam esses transformadores magnéticos. Tem a Polytron, tem a Gomi em São José dos Campos, tem me fugiu o nome de uma outra empresa em São Paulo também, que já fez bastante transformador para mim. Então eles costumam fazer a amostra, passam o valor do produto final, e aí realmente acaba sendo um custo maior, porque é um processo artesanal, né? Mesmo temos toda essa parte de setup das máquinas, enfim. Mas você tem qualidade, você consegue ter fabricantes, fornecedores de transformador aqui no Brasil. E a outra opção é você fazer em casa. Então, acho que quando o pessoal vai estar se aventurando aí, vai ser a comunidade maker, ou o pessoal que já tem uma afinidade bacana de fazer por você mesmo, né? Então, existem vários artefatos que você pode utilizar para conseguir construir um transformador em casa. As fitas que eu comentei de poliéster, a Líder tem, que as boas, né, as bacanas, são da 3M. Então, por exemplo, você vai na lojinha da 3M, na lojinha de fábrica, lá em Sumaré, você consegue comprar. Ou, se não me engano, você consegue fazer compras também pela internet dessas fitas de poliéster com diversos tamanhos de espessuras em função do tamanho do carretel que você está utilizando. O fio de tripla isolação, esse é um cara que realmente eu sei da Furukawa e não consegui descobrir nenhum outro. Os chineses têm alguns fabricantes alternativos à Furukawa, mas a Furukawa realmente é a referência em termos de fio de tripla isolação. Mas, para uma prototipagem, para fazer alguns testes, não precisa. Você tem alguns artifícios que você consegue fazer para garantir com que você tenha uma isolação adequada, assim que se tome um tranco, assim, se tome um choque, um beliscão aí da rede elétrica. Show de bola. Bacana. Acho que é isso, né? O pessoal acho que perguntou bastante, mas fica o canal de comunicação, vocês estão aí com o contato do Gustavo, também pode seguir nas redes sociais, mas se ficou alguma dúvida aí... Pera um pouquinho, a Mauser tem, tá esquecendo, né, gente? A Mauser tem? Tem carretel, tem núcleo, tem um monte de coisa lá legal, só que obviamente para você montar, né? Eles não têm o transformador, ponto. Em geral, as fontes chaveadas cada projeto tem a sua... É um projeto dedicado, né? Dificilmente você tem um item de prateleira, porque aí varia a frequência, varia a potência de saída, tensão de entrada, então você tem uma série de parâmetros que variam de projeto para projeto, então dificilmente você tem alguma coisa pronta de prateleira, né? A Vurt Electronic também faz alguns transformadores customizados, mas aí a gente está falando de volumes mais altos, então para prototipagem tem algumas empresas aqui no Brasil que fazem alguns protótipos e amostras, para depois, obviamente, eles estão olhando na produção. É isso aí, desculpa o corte. Eu geralmente trabalhei assim, dessa forma, né? Fazia amostra com algum fabricante, e aí já pensando num lote maior. Mas se alguém quiser fazer uma forma mais maker, tem igual você mostrou aí na apresentação, enrolar com uma ferramenta e tal, e aí comprando as peças aí nos fornecedores. Isso aí. Então é isso, acho que é isso, pessoal. A gente agradece bastante aí a presença de todos, e principalmente aí o Gustavo por disponibilizar o tempo aí e compartilhar esse conhecimento. E aí, como eu disse, o canal de comunicação está aberto, vocês estão aí com o contato do Gustavo, mas caso vocês não consigam falar com ele, que eu acho que vai ser meio difícil, ele atende bastante, vocês podem mandar as perguntas, a gente vai juntando, talvez possa até virar artigo, né, no futuro, dependendo da demanda. No Embarcados é um assunto que a gente não tem abordado muito, a parte de fontes, né, então tem até tem um bom caminho aí que a gente possa escrever de artigos aí. Mas é isso, Gustavo, muito obrigado, parabéns aí pelo projeto, a gente agradece bastante aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de estar transmitindo um pouco do conhecimento. Espero ter atendido a expectativa do pessoal. Obrigado, Embarcados, a Mauser, e a todos aí por
estarem prestando atenção e ouvindo e, enfim, dedicando um tempo também para estar junto a gente. Aprendendo sobre fontes, que é muito da hora, muito legal. É igual, acho que o Sandro falou aí que tem assunto aí para falar em uns 3 webinars, mas dá pra gente fazer uma série, hein? Mas é isso, pessoal, obrigado. Vamos combinar. Isso, obrigadão, Gustavo. Obrigadão, pessoal, fiquem atentos às novidades. A gente já está preparando para o próximo webinar de agosto agora, mas esse mês ainda tem mais webinars, tá bom? E é isso, obrigadão. Uma boa noite para todos. Valeu, Gustavo. Até mais. Valeu, galera. Obrigado. Boa noite, boa semana. Boa noite.